Jesus continue nos abençoando. Vamos anotar a escritura, o pastor vai estar usando, está em Números 13, do 27 ao 33. Livro de Números 13, do 27 ao 33. Vamos iniciar cantando o hino de número 300. Quero o Salvador comigo. Número 300. Quero Salvador comigo, só com Ele posso andar. Quero conhecê-lo perto, no teu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraco é minha fé. Sua voz me dá conforto, quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver. Seja luz ou entre as sombras, no conflito ou no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passa além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Aleluia, graças a Deus. Hino 370. Vida por um olhar. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás, terás vida em
em olhar a Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado ele tem. Paga esta nossa falta, não haja temor, por olhar pecador vida tem. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso e nem dor que consiga remir a qualquer pecador, só o sangue do bom Redentor. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida eterna te dou. Nunca perecerá crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus gozarás. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, ele diz: vida em mim acharás. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Se você não tem um pedido, faça com o levantar de uma de suas mãos. Vamos orar pelo encontro de pastores no próximo mês ali em São Paulo, pelas viagens do pastor Cleomar e pela noiva em toda a terra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar esta manhã, ó Deus, aqui no teu santuário, ó Deus. A igreja do Deus vivo com suas mãos levantadas, ó Pai, a cada pedido por tais e cada mão, Senhor Deus. E também podemos interceder, ó Pai, pelas viagens do nosso pastor, ó Pai, pelos campos, Senhor Deus. Também a nossa viagem de regresso ao nosso lar ali em Campinas, ó Pai. Entregamos tudo diante de Ti, ó Pai. A noiva em toda a terra, Pai, o povo de Israel, Senhor Deus. O encontro de pastores ali em São Paulo, ó Pai. Tudo deixamos diante de Ti, ó Pai. Também o culto desta manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Unja nossos ouvidos e nossos corações para receber a palavra de Deus, ó Pai, através do Teu servo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Entre o lírio no meio dos vales está um amigo que é caro pra mim. Quero sentir sua face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador.
Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde está meu Jesus. Com teu rebanho vem já lavar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Somente crer, vamos receber a palavra de Deus. Estamos, ó Pai, agradecidos a Ti, porque o Senhor tem nos dado graça, Senhor, para mais uma vez estarmos na casa de oração do Senhor, adorando a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Peço, Pai Santo, com perdão, Senhor, das minhas muitas falhas, minhas muitas negligências, Senhor. Pedimos, Pai, aquela unção, aquela inspiração que vem, ó Deus, alimentar a alma eleita, Senhor. Venha, Senhor, edificar, Senhor, mais e mais as Tuas ovelhas em Cristo Jesus. Conceda, Senhor, que ao terminar este culto nesta manhã, possamos todos sentirmos abençoados pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Graças a Deus que mais uma manhã que estamos juntos para mais um culto abençoado. Queremos assim de todo o nosso coração. Glórias ao Senhor Jesus. Estamos sentindo a falta de alguns irmãos que poderão chegar ainda, mas aqui estamos pela graça. E vamos ler então a Escritura anunciada. Na minha Bíblia está na página 163. Números 13, 27 ao 33. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e a cidade forte.
e muito grandes. E também ali vimos filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Enac, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor Jesus Cristo, misericórdia, meu Deus. Misericórdia de nós, porque ali, Senhor, estava no natural o povo, Senhor, o teu povo, Senhor, sobre aquela promessa gloriosa, para entrar naquela terra que seria deles próprios. Como a tua palavra diz, terra que mana leite e mel. E aquele povo, Senhor, dando lugar, Senhor, à incredulidade, ainda que esquecendo das tuas mãos poderosas a os tirarem do Egito e até ali a Cades Barneia, Senhor. Não olharam, Senhor, para trás, olharam somente para a incredulidade. Que isso não aconteça conosco, Pai Santo, porque não chegamos na fronteira Cades Barneia, mas chegamos na fronteira, Senhor. Vida eterna, vida sem fim, gozo inefável, ou então, Senhor, perder a oportunidade e horror das trevas. Pai Santo, nós cremos de todo o nosso coração na mensagem da hora, Senhor. Aquilo que é profecia, aquilo que é, Senhor, o que o Senhor tem prometido para nos endireitar, Senhor, e nos colocar na plataforma do arrebatamento. Que o Espírito Santo, Pai, possa, Deus, encontrar em cada um de nós, Senhor, ó Deus, aquela reciprocidade para que o Senhor nos cele, Senhor, para essa promessa gloriosa, porque não é simplesmente uma terra natural de Canaã que manava leite e mel, mas é gozo sem fim, é vida eterna. Dai-nos graça, Pai, assim como o Senhor tem dado-nos graça de caminhar até aqui e de receber, Senhor, essa gloriosa promessa. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eu me encontro aqui simplesmente, ó Pai, ainda que tão débil conforme sou, Senhor, mas como um vaso pelo qual o Senhor possa, Senhor, ajudar a todos nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Assentar-nos. Nós vemos, irmãos, através da mensagem do profeta, um paralelo aqui entre Cades Barneia e Laodiceia. Nós vem de 2000 anos, quantos sinais e maravilhas, quantos prodígios, ainda que consciente de que o espírito do inimigo conseguiu de alguma maneira
entrar na raça humana, entrar no ser humano. Então, ficando assim essa luta dentro do tempo de prova. Dentro do tempo de prova, essa luta, que é uma luta espiritual. O diabo, ele não quer ir sozinho para o lago de fogo, o que ele já está determinado, o que já a palavra já determinou, que ele tem o seu fim. Então veja, só que ele está procurando de todas as formas fazer com que desanime o povo. Mas o livro sagrado que nós temos em mão, a Bíblia, diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então veja, Moisés ordenou que esses 12 espias foram, esses 12 homens, um de cada tribo, fosse espiar a terra. E eles foram, espiaram a terra e reconheceram que era uma terra que mana leite e mel. Eu não sei como explicar isso, eu não sei, que dentro dos nossos conhecimentos hoje, no sentido natural aqui nós vemos, mas por exemplo, a Bíblia diz, e eu creio em tudo que a Bíblia fala, a Bíblia diz que para eles carregar um cacho de uva precisava 2 homens. Precisava 2 homens. Eu não sei como que era esse cacho de uva, eu só sei que a Bíblia diz isso. E eles mesmos disseram que a terra era boa, que manava leite e mel. Mas isso 2 tiveram esse reconhecimento, fé no que Deus, de todos os sinais, desde o tempo do Egito, aliás, de todos os tempos, não só do tempo do Egito, desde os seus primeiros pais, Abraão e sucessivamente. Então eles, conhecendo todos esses sinais, eles sobre esta promessa, e então aqueles 2, eles disseram: nós somos mais que capazes para possuí-la. E aquelas 10 tribos, embora tendo conhecimento de todos esses sinais, não olharam para o tamanho do poder de Deus, olharam para o tamanho das ondas e ficaram com medo. Nós não podemos, nós somos como gafanhoto diante daquele povo. A irmã Brana diz, nesta mensagem que os irmãos receberam aqui, nós falamos já sobre ela no culto passado, a partir do parágrafo, creio que 81, é isso. Mas Calebe e Josué disseram, podemos tomá-la, somos capazes de fazê-lo, porque eles eram capazes. Por que eles eram capazes de fazê-los? Deus havia prometido a eles, e eu gosto desta coragem, disse o irmão Brana. Então, se ele, o Senhor Jesus Cristo, disse, naquele dia 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Então isso acontecerá. Quando se trata de um cristão, outro não. Ali no caso ali, 10 desanimaram, 2 permaneceram fiéis. E chegaram ao ponto, eu estava lendo ali a sequência, os irmãos podem ler depois da sequência ali dessa escritura que o irmão Brana leu, que nós lemos, os irmãos podem continuar lendo ali. A gente vê que eles quiseram até apedrejar Josué e Calebe, e por certo Moisés também, né? Eles quiseram até apedrejar eles. E Deus ia exterminar com eles ali.
Deus ia exterminar com eles aí. E Moisés, o irmão Brana fala que é o Espírito de Cristo em Moisés, intercedeu pelo povo. Intercedeu pelo povo. Então Deus não matou eles ali, mas aí eles murmuraram. Deus fez com que eles voltassem pelo caminho do Mar Vermelho, e até aquela geração se desfazerem, morrerem no deserto. Disse o Senhor Jesus que aquele povo estão eternamente mortos. Eternamente. O que um passo a mais estaria na terra que emana leite e mel? O povo daquela terra era forte, era grande, mas quem que é mais grande? É aquele gigante ou é Deus? Eles já tinham tido consciência de que Deus é mais poderoso do que tudo. Ele é a fonte suprema de todo o poder. Tudo que ele promete acontece. Então, irmãos, nós estamos neste paralelo. Veja, Cádiz Barneia, ali o irmão Brana disse que foi o trono do julgamento. E nós estamos aqui na Laodiceia. A qualquer momento, nós não sabemos se vai mais 200 anos pela frente, não sabemos. Como não sabemos também se terminamos esse culto esta manhã, sem que se dê o arrebatamento. Só uma coisa nós sabemos, é que acontecerá. Não importa nem mesmo se vamos todos aqui, como eu disse há 200 anos, se vamos para o pó da terra. Ele disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, passou da morte para a vida, eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, não importa. O que importa é o que ele prometeu. Deixa vir a circunstância, que não é fácil. Não é fácil romper a circunstância. Mas, com o Espírito Santo em nós vencemos cada obstáculo que vier ao nosso encontro. Mas Caleb e Josué disseram: podemos tomá-la, somos capazes de fazê-lo. Porque eles eram capazes de fazê-los? Deus havia prometido a eles. Eu gosto desta coragem. 10 deles. Agora a igreja saiu e chegou agora a um lugar onde passamos através da era de Lutero, da era metodista, da era pentecostal, e viemos a um lugar. Agora, algumas pessoas do Evangelho completo se voltaram firmemente contra a cura divina. Agora, esse foi o primeiro passo para chamar a atenção das pessoas, e porão as mãos sobre os enfermos e as curarão. O primeiro passo, chamando a atenção das pessoas. Por quê? Deus vem para curar o físico, mas não é somente para curar o físico, porque através de curar o físico ele cura a alma. Aí, curando a alma, estamos na eternidade. Estamos na eternidade. Então veja, a promessa da mensagem, na verdade Elias virá primeiro e restaurará só o batismo? Não, e restaurará todas as coisas. Então a igreja noiva, ela recebe a palavra em sua totalidade, todos os pontos. E o Senhor Jesus Cristo disse, sede simples como as pombas, porém prudente como as serpentes. O que levou Eva a contrair um espírito errado? Deu ouvido para a serpente. Deu ouvido para uma voz que não era para ela ouvir. Então, sejamos prudentes. Estamos seguros, que estamos conscientes que o Espírito Santo está tratando conosco. Permaneça ali.
E agora algumas das pessoas do Evangelho completo se voltaram firmemente contra a cura divina, acreditam que nem estava na expiação. Bem, chegou a um ponto, amigos, onde você está ficando horrível, aqui diz o profeta. Religião antiga, eles dizem, é algo que já passou há muito tempo, não pode ter, não pode ter, é demais. Estamos vivendo em um dia moderno, temos que ter ideias modernas, temos que ter mesas de jogos de carta na igreja, jogos de ping-pong e tudo mais para segurar nossos jovens. Irmão ou irmã, se chegar a um momento em que eu tenha que fazer uma festa onde as pessoas jogam cartas na igreja para segurar uma audiência, vou parar de pregar o Evangelho. O que segura a igreja é o Espírito Santo. Não é, mas espera aí, estamos numa era moderna. Isso aí é tabu, já passou, não precisa isso. Não, estamos à prova de ruído. Mediante Deus abrir os nossos corações, recebermos a mensagem precursora da vinda do Senhor Jesus Cristo. O véu caiu sobre as nossas costas e ficamos à prova de ruído. Agora o diabo não está só em festas, coisas. Eles estão procurando de todas maneiras. Sabe por quê? Porque ele conhece aquele lugar. Ele era um anjo de luz, Lúcifer. Ele gozava de um grande posto na corte celestial. Mas ele rebelou, ele quis com igualdade, ser superior, não aceitou estar só no seu posto que era elevado. Rebelou contra Deus e foi expulso, convertendo-se em Satanás. Então ele conhece aquele lugar. E ele sabe que quem tem a revelação da verdade vai para aquele lugar. Vai para aquele lugar que acredito eu que ele não tem direito nem de olhar para aquele lugar mais. Então veja, aí ele trabalha com tudo para ver se consegue estorvar a caminhada daqueles que receberam essa bendita revelação. Aí o profeta disse, eu tenho que fazer todas essas coisas, então eu paro de pregar o Evangelho, porque ele perdeu o seu poder. Eu lhes digo, irmão, o que precisamos hoje é do Evangelho simples e antiquado, e o poder do Espírito Santo pregado em sua simplicidade. Homens reticentes, se eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós, hoje eles dizem, não podemos voltar a fazer aquelas coisas que os apóstolos fizeram. Mas não podemos voltar a fazer aquelas coisas que os apóstolos fizeram. Por que os apóstolos fizeram aquilo? Porque o Espírito Santo estava neles. Agora, então, não podemos voltar a fazer aquelas coisas que os apóstolos fizeram. Então, em outras palavras, não podemos ter aquele espírito que os apóstolos tiveram. Esse é o espírito da coisa. Se não é voltar no original, se aquele poder, todas as coisas, como eu disse há minutos atrás, não podemos aceitar que somos a sequência da era apostólica. Não podemos aceitar. Então, é o mesmo que dizer, não podemos aceitar aquele espírito que estava neles. Aí é voltar pelo caminho do mar, voltar e perecer no deserto.
Não, irmãos, a igreja noiva, ela está firmada na palavra real. Ela não está olhando para o retrovisor. Estamos vivendo nos últimos dias, quando Deus prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Estamos aqui no fim da estrada, graças a Deus, por alguns Calebes e Josués que estão prontos para passar, aleluia, passar e trazer de volta a evidência, aleluia, é uma grande terra, trazendo de volta 2 cachos de uvas. Eles estavam andando deste jeito para tentar carregá-los. O irmão Brana dá passos pesados sobre o púlpito. O irmão Brana fazendo aquele gesto que ele estava carregando aquele peso. 2 cachos de uvas. Evidência. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele partiu dessa terra, mas ressuscitou no 3º dia, trazendo essa evidência de que o plano de vida para a igreja é real. Irmã Brana dá passos pesados sobre o púlpito. Que terra, que lugar! Graças a Deus pelas pessoas que saíram de sua antiga forma, acorrentada, ímpia e entravada igreja. Saíram. Por exemplo, esses 2 vão trazer esses cachos de uva. Agora, o irmão Brana, aquela fila, para vir receber oração, a mulher não suportou, caiu, morreu. Aquela mulher caiu, morreu. Médico examinou e declarou, está morto. Irmão Brana, Maria, na língua inglesa, Mary. Peraí, está dando gesto, parece que voltou. Não. Levantou. O que você quer, irmão Brana? É evidência dessa terra que emana leite e mel para a noiva escolhida? Poder do Espírito Santo. Irmão Billy Paul, em Goiânia, ele deu um testemunho que o anjo de Deus chamou ele para ajudar o seu pai na jornada. Então, eles lá na África, naqueles países pagãos por lá, aquelas audiências onde juntava 400, 500, 1000 pessoas. Então, ele disse que o trabalho dele era buscar aquelas pessoas aleijadas, para aquelas pessoas ser curadas instantaneamente diante daquelas multidões. Então ele falou isso para nós em Goiânia. Ele falou, eu gostava de pegar aqueles mais torcidos, aqueles mais esquisitos de aleijome. Porque ali estava aquele que espiou a terra para nós. Ali estava aquele que foi escolhido para trazer essa mensagem que nos coloca na plataforma da fé perfeita. E temos que recebido isso. Veja a consequência daqueles. Pereceram no deserto. Daqueles nenhum foram para a terra prometida. Murmuraram contra essa fonte de poder que diz, eu envio o meu mensageiro para ensinar vocês a voltar para a Bíblia, estar preparados para receber minha promessa. Irmãos, é glorioso demais
A qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, iremos ao encontro do nosso noivo nos ares, aquela festa de 3 anos e meio, aquela festa de os tipos já nos mostram esta segurança. Quando José dá o conhecimento aos seus irmãos que ele era aquele espiritual, ele era José. Quando ele dá o conhecimento aos seus irmãos, a esposa de José estava no palácio, não uma gentílica, quer dizer, não uma judia, não uma israelita, uma gentílica. Quando ele volta para os 144 mil, que está a qualquer momento isso tomar lugar, ele dá a conhecer aquele Jesus que vocês crucificaram era realmente o Messias. Nesse tempo, a noiva de José, a noiva gentílica do Senhor Jesus Cristo, já está no palácio. Irmãos, olhar para uma promessa como essa, vamos olhar para o mundo, olhar para o retrovisor e ver o mundo, as coisas. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Quantas pessoas que às vezes são mais sinceras do que nós e tudo, mas ele passou por cima de tudo isso, mas revelou a nós. Veja que nível social, por exemplo, teria a esposa de Caifás, a esposa de Pilatos, a esposa daqueles príncipes naqueles tempos. Chega aquela mulher ali. Eu tenho tido essa vida suja, mas chegou a minha oportunidade. E ela correu aos pés do Senhor Jesus Cristo. Lavava os seus pés com lágrimas, enxugava com seus cabelos, E religião, líderes religiosos, se ele soubesse que essa prostituta, ele chutava isso para lá, em outras palavras. Não, irmãos. Eleição é isso aí. Veio a mensagem, você criou. O véu caiu sobre as suas costas. Deus, graças a Deus, pelos que saíram graças a Deus pelas pessoas que saíram de sua antiga, formal, acorrentada, ímpia, entravada igreja. Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Aleluia. Chegaram ao lugar onde pisaram na terra de Canaã. Comeram muitas uvas boas que até fazem você salivar no púlpito. Aleluia! Um pouco daquela boa antiquada, bêbados pelo vinho, do mesmo vinho que Pedro bebeu no dia de Pentecostes. Quando o poder de Deus tomou conta da igreja, aleluia! Cádiz Barneia. Nós podemos conquistá-la. Laodiceia, rica e abastada, não aceita a voz de misericórdia. O último recado de Deus, ainda que recheado de sinais e prodígios que homem algum pode fazer.
mostrando que é o Deus Todo-Poderoso que se importa com a raça humana. Mas ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Alguém disse, você quer me dizer que podemos obter o Espírito Santo como eles fizeram há muito tempo? Oh, se não podemos obter, então não podemos obter salvação. Sim, Senhor. Agora, como você sabe? Eu disse, eu obtive, aleluia. É assim que sei. Então, irmão, a coisa vem cela. Oh, mas peraí, coisa, aquele movimento ali, coisa... Não. Aquele marinheiro, por exemplo, tinha que passar naquele lugar lá, aquela tentação. Então ele mandou as pessoas colocar tampões nos ouvidos e amarrar ele no mastro. Quando foi passando por aquele lugar, né, a tentação, talvez semelhante à tentação no Éden. E ele se esfolou ali naquele mastro onde ele estava amarrado, falando para as pessoas virar. Mas as pessoas estavam tampando no ouvido, não escutavam. Mas lá em outras palavras, no final da viagem, lá onde estava indo, em outras palavras, recebeu o Espírito Santo. E quando vinha voltando, chefe, quer que nós amarramos o senhor e colocamos? Não precisa não. Não precisa não, porque gozando de saúde no corpo físico até 70, 80 anos, ou 100 que seja, ou 20, ou 30, agora eu recebi uma coisa que vou voltar no auge da minha saúde, até mesmo da minha beleza, da minha aparência que Ele desenhou e me fez para nunca mais envelhecer, para nunca mais sair da ação do tempo, para nunca mais sentir um pingo de dor de dente, o que for, não. Agora é gozo inefável. Eu vejo essa prova de ruído. Tivemos um belo tipo ontem à noite, disse o profeta, quando os filhos de Israel cruzaram a terra, cruzaram para a peregrinação, que foi um tipo perfeito de nossa peregrinação. Saímos de Canaã, eu creio que o irmão Brana queria dizer que saímos do Egito. Não sei. E eu tirei as minhas estacas, tendas e parti. Vocês fizeram isso. Deixaram os velhos ralhos e potes de temperos para trás. E o fedor do mundo. Levantei a tenda, parti, cruzei o Jordão, aleluia. Então passou tudo. Recebemos a revelação precisa do recado do Criador. Filhos, vocês estão chegando no tempinho final de provação, de luta, de sofrimento. Entra no gozo do Senhor, que foi preparado para quem crê na mensagem da hora, desde antes da fundação do mundo, não é promessa de um político. O mar vermelho do sangue de Jesus, voltando, repetindo um pouquinho. Levantei da tenda, parti, cruzei o Jordão, aleluia. O mar vermelho do sangue de Jesus Cristo afogou todo o velho cigarro, tabaco nojento e sujeira do mundo, e foram afogados como aqueles feitores lá atrás, e eles estão flutuando no mar, aleluia. Não é de se admirar que gritemos e dançamos. Os irmãos não reparem, somos humanos, sujeitos ainda a essas coisas que Deus permite, nós passamos por ela, gripezinha e coisa.
às vezes está acontecendo assim, e a gente estilando, e às vezes... aí eu falo para minha esposa, eu falo, isso aqui é a dor de cabeça saindo, indo embora, né? Aquilo que causou dor de cabeça, agora está indo embora, está saindo. Feitores lá atrás, e eles estão flutuando no mar, aqueles que chicoteavam, né, Israel. Aleluia, não é de se admirar que gritamos e dançamos. Veja o que Moisés fez. Levantou a mão e cantou no Espírito. Isso foi após a passagem pelo Mar Vermelho. Porque, veja o atrevido, como ele nem discernimento ele não tem. Deus, meu Deus, abriu o mar. Abriu o mar. O recurso de Deus, numa hora de aperto, fazer o quê? O exército vem levantando poeira, rochas, não tem jeito de nós sair para cá, na frente do Mar Vermelho. E agora, o que nós faz? Não é o que nós faz, você creu? Então o problema não é seu, o problema é meu. Mar, abre. Aí o inimigo, sem discernimento, falou, se passar, nós passa também. Aí o Mombrana diz assim, olha, como aqueles feitores lá atrás, eles estão flutuando no mar, aleluia. Não é de se admirar que gritemos e dançamos. Veja o que Moisés fez. Levantou a mão e cantou no Espírito. Miriam pegou um pandeiro e começou a dançar e pular para cima e para baixo. Vendo uma vitória dessa? Quem que não pularia, não dançaria? Vendo uma vitória dessa? E louvou a Deus. E os filhos de Israel seguiram dançando e louvando a Deus e gritando aleluia. Elas cruzaram o mar. Todos os antigos feitores ficaram para trás, mortos lá no mar. Eles olharam para trás e disseram, rapaz, você nunca mais vai me incomodar. Eles olharam para trás, para aqueles cadáveres. Rapaz, você nunca mais vai me incomodar. Imitar, e coisa ao sair do Egito. Imitar. E Moisés fazia um sinal, ele pegava e vinha e fazia também. Moisés fazia o sinal, eles vinham e fazia também. Vinha até que chegou na hora que eles não deram conta. Não deram conta, aí falaram para o chefe deles, olha, isso aí é o dedo de Deus. Isso aí é o dedo de Deus. Quantas vezes, quantas chicotadas, quantas surras eles levaram ali, amassando barro, enriquecendo o faraó, edificando suas mansões e assim por diante. Mas agora eles olharam para trás, vocês nunca mais vão nos incomodar. Agora eles dizem, podemos tomá-la? Claro, podemos tomá-la. Por quê? Deus disse que sim. E lembrem-se, Deus prometeu suprir suas necessidades. Nós vimos isso ontem à noite. Como elas serão supridas? Eu não sei. Bem, talvez eles enviem um pouco de massa de pão de algum lugar, Não sobrou nada no Egito. De onde vai vir a massa de pão? Oh, que coisa! Não é da minha conta. Esse profeta, o espírito da incredulidade. Imagina o seu problema. É Deus, Ele vai resolver. É Ele que resolve. Não é eu. Ele simplesmente quer de mim aquilo que Ele falou lá em Marcos, capítulo 16, verso 15. Pregai o Evangelho. Quem crer e foi batizado será salvo. Então o que Ele quer de nós tudo é isso. Crer. Crer. Aí o mais é Ele quem faz. É Ele.
Pensa que a irmã Brana lá, mas eu fui chamado, eu estou consciente, eu não aceito me falar de profeta, mas estou consciente que sou profeta sim. Aí eu chego lá e como eu tenho que expulsar aquele demônio? Não. A irmã Brana diz que o segredo é sair da frente. O Senhor Jesus disse, o filho de si nada pode fazer, mas aquilo que vê o pai fazer, então o filho faz igualmente. Então, nos pôr na mão dele e descansar. A promessa é gloriosa, seguros disto. Alguém me disse alguém me disse uma vez, você acredita naquela história daquele Elias, naquela história do pássaro? Eu disse, claro. Disse, você quer me dizer que crê naquilo, pregador? Sentado perto do ribeiro de Querite, os corvos alimentaram? Eu disse, claro. Como você sabe que eles alimentaram? Eu disse, a Bíblia disse isso. Exato. Disse, quero lhe perguntar uma coisa, pregador. Disse, onde no mundo você acha que aqueles corvos conseguiram aquele sanduíche? Eu disse, não sei. Eles os trouxeram. Elias os comeu. Isso é tudo que eu sei. Ele disse, acho que todos vocês ficam animados demais. Eu disse, não posso lhe dizer de onde vem isso, mas vem de algum lugar. Deus o traz. Nós o comemos, aleluia. Isso traz alegria. Isso traz alegria. Um certo incrédulo perguntou para uma jovenzinha cristã, disse, você crê naquela história de Jonas que a baleia engoliu os Jonas? Eu disse, eu creio de todo o meu coração. Não sei se é na mesma experiência que ela disse, se a Bíblia dissesse que era Jonas que tinha engolido a baleia, eu acreditava. Não sei se foi no mesmo caso. Aí o ancião perguntou, aquele homem perguntou, mas e como você sabe que a baleia engoliu o Jonas? Ela, eu não sei, quando eu chegar no céu eu vou perguntar para ele. Ele falou, mas se Jonas não estiver lá? Eu falei, então é você que vai ter que perguntar. Outras palavras, se ele não está no céu, ele está no inferno. Então se ele não estiver lá, não tem jeito de eu perguntar, então é você quem tem que perguntar. Como isso acontece, eu não sei. Deus simplesmente o envia e eu o agarro. Eu peguei um punhado há poucos minutos e eu engoli, ainda me fazendo cócegas enquanto ele desce. É bom. Não fique empolgado. Eu não sou um louco. Já fui chamado disso, mas não sou. Se eu sou, deixe-me em paz. Estou feliz. Tudo bem, sim, Senhor. Eu me sinto muito religioso agora. Oh, claro que sim. Olhem para eles aqui. Aqui estão. Como vão fazer isto? Agora, Deus fez chover maná do céu e os alimentou. Não precisava preocupar com se tinha massa herdada lá do Egito, não precisava preocupar com isso. Deus era responsável para cuidar deles, o que Ele é responsável para cuidar de nós hoje. Graças ao Senhor Jesus. Eu vou falar para a igreja aqui um sentidozinho que eu fiquei querendo ser a mão de Deus. Por exemplo, a gente está com aquele outro carro, já com mais de 400 mil quilômetros. E a gente
já tinha gastado com oficina com ele, gastado, e a gente pensando nessas viagens aqui, que apesar de o meu trabalho lá ser com aquele carro direto, mas para as viagens aqui eles estavam um tanto cansados, mais de 400 mil quilômetros, dando oficina. Aí aconteceu de aparecer um defeito, que numa viaginha que eu fiz lá, constatei que ia ficar parado na estrada. E isso, irmãos, ia no mecânico falava, isso é tal coisa, e regulava, e mexia naquilo, trocava aquela outra peça e começava a andar, melhorar as asinhas um pouquinho, pronto, voltava na mesma coisa. E voltava de novo no mecânico, arrancou bomba de combustível e tudo, e andava. E na última viagem que eu fiz lá no trabalho assim, uma subidinha leve, que perto de uma cidade lá chamada Itapira, subidinha leve, no asfalto assim, a gente ia reduzindo, voltava até a primeira, e daí vai parando mesmo, voltava para a segunda, dava uma melhoradinha, na segunda andava um pouquinho, pronto, a gente ia parando e colocava a primeira mesmo, e ia devagarzinho, até vencer aquela subidazinha tão leve, não é subida, é pouquinha coisa, aí começava a descida, então seguia em frente. E o mecânico não conseguia descobrir o defeito. Aí eu peguei e já estava com a Santa Ceia aqui anunciada. O que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, que era para pagar uma carga de amendoim, comprar uma carga de amendoim, e dinheiro também que é para comprar uma máquina maior do que a que eu tenho lá. Então tinha esse dinheiro para o amendoim e para a carga. E para essa máquina mais forte. E peguei 2.600 do dinheiro que é daqui da igreja, que eu não estou usando, pensando naquele sentido, que já falei para os irmãos várias vezes. Né? Peguei 2.600 daquele dinheiro. Completei. Faltando um pouquinho para 25 mil reais. Comprei esse carro. Quando já estava em negócio com o carro, que não tinha jeito da gente voltar mais atrás, ficar sem jeito voltar atrás, que já tinha dado a palavra de comprar, tudo certinho, estava tudo encaminhado, o mecânico descobriu o defeito. Capitalizador quebrado, tirou o capitalizador. Até o Christian que falou, pai, uma vez um carro meu deu semelhante sintoma, era capitalizador. E aí tirou, solucionou. Aí falei para o mecânico, examina o capitalizador. Aí estava quebrado, tanto entupido como quebrado. Ele tirou, comparativamente falando, o carro ficou parecendo um aviãozinho, conforme está até hoje. Beleza. Mas eu já estava em negócio. Aí, irmãos, com exceção do jogo de pneu que eu paguei parcelado, que ele estava praticamente sem pneu. Eu comprei parcelado o jogo de pneu, com exceção do jogo de pneu que eu fiquei pagando parcelado em 5 pagamentos, voltei esse dinheiro, creio que foi menos de 2 meses. Voltei todo esse dinheiro no lugar. Fazendo paçoca, pagar 25 mil reais num carro, e menos de 2 meses voltar esse dinheiro no lugar. O que eu vi? Eu vi Deus pondo esse carro na nossa mão. Eu creio. Então, irmãos, todos os pontos. Veja esse caso no Egito. O exército do inimigo vem levantando poeira. Vem. E agora não tinha outro jeito, encurralado ali, não tinha jeito, na frente da marca. Deus proveu. Isso naquele pacto que era uma sombra, mas esse pacto agora é purificando o povo para templo do Todo-Poderoso morar nesse povo. E ele envia a verdade. Tem como rejeitar essa verdade? Não pode. É como aconteceu lá.
Hebreus 6, creio que verso 1 em diante. Aqueles que provaram o dom celestial, provaram a bondade, e volta atrás, é impossível. Eles, de outra maneira, eles não crucificam o Filho de Deus pela segunda vez. Então não resta sacrifício. Aqueles lá voltaram. Não estamos dizendo de uma fraqueza humana, não. Estamos dizendo de incredulidade. Esse que Paulo afirma lá em Hebreus 6, o irmão Branham explica, que é aqueles que já tomou conhecimento e descreu. Tomou conhecimento e descreu. Então para eles não resta sacrifício. Então, estamos nessa jornada, como Josué Caleb falou, somos mais que vencedores. Então, eu jogo trazendo para nós aqui, somos sim mais que vencedores. Vem um problema diante de nós? Não é eu quem resolvo, não é você. É Ele. É Ele. Simplesmente deixa na mão dele. E veja se resolve ou não resolve. Ele demonstrou isso através dessa mensagem que ele nos enviou com todo o poder sobrenatural. Que ele resolve os nossos problemas. Tudo que ele quer de nós é fé. Fé na palavra. É por isso, irmãos, que eu creio que a gente, inspirado por ele, eu creio, a gente procura incentivar os irmãos a mergulhar nisso. O profeta disse que alguém perguntou o que fazia para poder aprofundar mais no amor de Deus. Se, em outras palavras, encher mais do Espírito Santo. Mombrana diz, leia a palavra e ora. Então, é mergulhar nisso, não deixa tempo para cochicho de quem conheceu o lugar e perdeu a oportunidade. Ter o nosso tempo ocupado nisso. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É claro que temos nossos deveres aqui. A própria Bíblia nos ensina que nós devemos ser fiel aos nossos senhores, quer dizer, no sentido de trabalho natural aqui, nós devemos ser honestos para os nossos patrões e assim por diante. Mas não deixando isso de lado, se coloca aquele remédio que nos coloca nos braços do Senhor Jesus Cristo, que nos coloca no corpo glorificado, que nos coloca naquela condição de 18 a 21 anos de idade para nunca mais envelhecer. Nós pegamos aquele remédio e colocamos na prateleira, vai fazer efeito. Eu fico muito preocupado, irmãos, quando o dia de culto, às vezes a gente vê a maior parte das cadeiras vazias. Então, como agora mesmo, meu Deus, por quê? Será que teve alguma circunstância que impediu que as pessoas não estavam alimentando aqui? Então, é de preocupar, irmãos. Mas aquela fagulha de segurança real está naquele coração. Se alguma circunstância não permitiu estar presente, mas aquela fagulha de vida eterna está naquele coração, que é crer na mensagem da hora. Mas então não podemos, devemos ser prudentes, não deixar o diabo estar fazendo nós estar tendo prejuízo espiritual aqui e ali. Não podemos. Mombrana falando aqui, eles saíram de lá gritando e agindo como bêbados, dançando, combaleando, gritando, batendo, e, babando e tudo mais. Você já viu um velho bêbado voltando para casa? Rapaz, ele anda nos dois lados da rua. Olá, estranho. O irmão Bruno imita o falar de um bêbado. Nada o incomoda. E nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Aqui vem eles voltando para casa agora, cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, que era o maná de Deus descido do céu e caiu desde aquele dia até hoje. Cada reticência. Sabe de uma coisa? O Homer era mantido cheio para que cada sacerdote que entrasse pudesse comer um bocado do maná original. Quanto tempo duraria esse maná? Reverendo, o que era ontem à noite? Na lição, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aquelas pessoas presentes ali, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Espírito Santo é exatamente o mesmo Espírito Santo esta noite, como era lá no princípio. Podemos recebê-lo? Sim, Senhor, como era lá. A promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então veja, quando foi Pentecostes? 2000 anos atrás. Estamos nós aqui seguros de que fomos chamados. Essa segurança por quê? Porque cremos na promessa dele para hoje. Agora, vem a Cádiz. O que vocês vão fazer? Aqui estamos, eles dizem. Agora cada indivíduo, cada um de vocês está em Cádiz. Nós vamos lá. E você diz, agora se eu for lá e tomar um pouco daquela religião de santos roladores de que falam, minha mãe vai me expulsar de casa. Aí está você em Cádiz, ainda está em dúvida. Eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser... Ah não, será? Parece que tem outros grupos aí que eu não perderia meu prestígio. Aí está você em Cádiz. Você pode fazer isso? Sim. Deus prometeu a você: eu não vim trazer paz, mas espada. Você pode fazer isso? Sim. Deus prometeu a você: eu não vim trazer paz, mas espada. Eu vim separar pai e mãe, marido e mulher, irmão e tudo mais. E aquele que não abandonar os seus e não me seguir e não me segue, não é digno de ser chamado meu. Esse sentido aqui é bem entendido. Não é uma separação de casal, isso não é isso. É, em outras palavras, aquele filho naquela família. Não, meus pais não querem. Ou aquele marido, ou aquela mulher recebeu. Não, ela fica em paz, fica ali. Só que eu sigo. A minha sogra falou para minha mãe. Fala para você deixar dessa religião. A minha mãe falou, ele é de maior, isso é com ele. Então, irmãos, é nesse sentido. Aquele que fica, não, peraí, minha esposa fica contrariada se eu aceitar, fica contrariada, eu não vou para lá, não. Não é digno dele. Aí a própria Bíblia diz que as esposas ganham os seus maridos pela posição delas. Na história da igreja, eu li uma ocasião que Flávia, ela recebeu o cristianismo, ela recebeu a revelação e se tornou uma cristã.
E aí é perseguição, naquelas eras das trevas, esse tempo difícil. E aí perseguição. E parece-me que seu esposo, Flamínio, parece que eles tinham uma posição lá não me lembro bem, ele era uma pessoa de um certo grau. E ela sofrendo, e aquela perseguição, e o marido judiava dela e tudo. Estávamos aqui em Pouso Alegre, né? O irmão, aquela irmã disse que o irmão andou quebrando até algum rato na cabeça dela, por causa do programa. Mas lá na frente ele veio a se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, cantava com violão na igreja. Então, muito pelo porte, pelo testemunho de muitos irmãos, seus maridos são ganhos. Mas o Senhor Jesus está falando, em outras palavras, não, eu não vou ferir o coração dele, não, prefiro, deixa essa religião, eu vou para uma mais fácil aqui, coisa, eu não vou. Aí o Senhor Jesus disse, não é digno de mim. Aquele que não abandona os seus, e mãe, não abandona os seus, e não me segue, não é digno de ser chamado meu. Aquele que põe a mão no arado, até se vira para olhar para trás, não é digno. Isso mesmo. Eu já trabalhei, no meu tempo de roça, trabalhei com isso aí. A gente vai arando terra aqui, vai arando ali, segurando aqui assim certinho, vai olhar para trás. Aquilo, o arado sai fora do caminho. O Senhor Jesus faz essa comparação. Quando eu penso nisso, irmão, está tudo segurado. Deus disse isso. Podemos recebê-lo? Claro, podemos recebê-lo. Nos últimos dias derramarei o meu espírito e mostrarei sinais e maravilhas. Aleluia. Ele diz que fará isso. Deus prometeu, estamos em Cádiz, vamos tomá-la. Alguém veio e trouxe algumas uvas. Eu sei que a terra é boa. Isso mesmo, vamos lá e pegar algumas delas. Isso mesmo. A igreja começou a murmurar e se queixar e tudo mais. Deus teria tirado a igreja anos atrás, se eles apenas o tivessem ouvido. Mas eles começaram a discutir e a se agitar e a murmurar por aí. Os metodistas tiveram um revivamento à moda antiga, nos dias de Spurgeon, não sei se estou lendo certo. Eles começaram a receber dons e assim por diante, e a igreja entrou ali e começou a destruir aquela coisa, e a igreja tem vagado no deserto desde então. Vagando por aí, ela se duvidou veja, ela se dividiu em Nazareno, santidade, peregrino, e isso e aquilo, e isso e aquilo, e aquilo, e aquilo outro, e tudo mais, até agora é como um grande bando de não sei o que. É verdade. Eles organizaram grandes escolas e pensaram que ensinaram a teologia de algum lugar. Então veja, irmãos, eles tiveram desde a restauração dos dons, quer dizer, desde a mensagem da justificação, foi o Senhor Jesus Cristo que desacorrentou a palavra, então agora trouxe luz para o povo. Então a mensagem da justificação, a santificação, vem a restauração dos dons, Deus dando a oportunidade para eles. Mas eles começaram a discutir, não permaneceram naquele dom divino que Deus enviou através da restauração que veio.
Aí o que acontece? Chega agora em Cádiz Barneia. Então, se eles, em outras palavras, peraí, nós nos tornamos luterano, batista, metodista, ou isso, aquilo, luterano, wesleyano, mas peraí, agora chegou a coisa que conserta. Chegamos aqui no finalzinho, trono do julgamento, em Cádiz Barneia. Nós não sabíamos o que fazer, um daqui, um querendo aqui, o outro lá, e cada qual, às vezes, naquela porfia e tudo isso, e seminário mais seminário, e tudo, mas pera, e nós estávamos todos equivocados. Agora veio o recurso que abre o Mar Vermelho. Ó, irmão Bruno, vem, irmão Bruno, vem. Não, irmão Bruno, fizemos um círculo aqui. Fizemos um círculo e colocamos você para fora, deixamos você fora. Irmão Brana disse assim, eu faço um círculo maior ainda e coloco todo mundo dentro. Mas quiseram, não aceitaram. Não tem como. Então, a Canaã não é para eles. Voltaram para o caminho do mar e cai em Apocalipse 3, verso 17. Ricos sois, coisa nenhuma, não tenha nada. É o que a Bíblia diz. Não é o que o pregador disse. É o que a Bíblia diz. Ricos sois, estou enriquecido e de nada tem falta. E não sabe. Veio o recado, que podia consertar tudo. Mas não aceitaram. E o pior de tudo, irmãos, não quero dizer o pior de tudo, para nós é o melhor de tudo. É que não tem mais outra era. É o último recado. É Cádiz Barneia. Ou Canaã, ou o deserto, para perecer no deserto. Ou bodas do Cordeiro. Milênio, meu Deus, milênio. Ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. 6.000 anos trabalhando com o ser humano. 7º, descansa. Veja o símbolo. A lua de mel do rei com a rainha. Veja o símbolo. Cádiz Barneia. Não cremos, não aceitamos. Isso é fanatismo, sério. Fazer o que é vocês? Como aquela pessoa, não, irmão Bruno, está aí no meu cartão, coisa, câncer de tuberculose, está aí. Apuração, filho, foi você quem quis. Agora você tem ambas as enfermidades. Então chegou, não é o erro, a porfia, a teologia, o malambarismo, não é isso. Não é a pessoa ter sido uma prostituta, um ladrão, um assassino, uma coisa que ele vai para o inferno, não é isso. É não crer na palavra. Então não é a porfia, não é o sistema e tudo isso, não é isso. É não aceitar o conserto glorioso e amoroso de Deus, que nos leva para o pé da cruz. Não aceitar, então é eles que quiserem. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Subamos a possuir nossa terra prometida? Ou paramos em Cádiz Barneia? O nosso espia já foi lá, viu, falou, a terra é boa. Uma velha de 90 anos, que ele conduziu a Cristo, nova, com 18 a 20 anos. A sua filha pequena, bebê, chegou lá com 18 a 20 anos. Irmão, a terra é boa, a terra mana leite e mel. Mas os gigantes estão aí. Os filhos de Anak estão aí, irmão, com a mesma mensagem na mão. Os filhos de Anak querendo tirar, querendo que você fique em Cádiz Barneia. Para aí em Cádiz Barneia. Gigantes.
Irmão, rompe esses gigantes. Não é só metade da palavra, não. É toda a palavra. Eles vão te pregar metade da palavra. Nós cremos até aqui. Nós cremos só até Cades Barneia. Nós não, nós cremos até chegar em Canaã. Aleluia! Que o Senhor continue abençoando o pastor Aparecido Vital com as bênçãos dessa mensagem gloriosa, ó Pai. Que o Senhor ajude ele, sua família, seu ministério, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos se aliar para o avivamento pentecostal. Deus, o poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todo o poder dos demônios sejam vencidos, sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo. Olhos de terra sejam aleijados das cadeiras de rodas. Dêem glória a Ele. Todos vocês. Graças a Deus. Culto está encerrado. Abençoe o irmão que está do seu lado aí. E à tarde, se o Senhor nos permitir, estaremos em Campinas. E vamos fazer aquela visita agora para a irmã, né? Vamos fazer aquela visita lá, né? Aí a gente vai sair daqui, passar ali, fazer uma visita, né? E vá para casa abençoada. Deus abençoe.